A palavra do Senhor, que já foi lida nesta manhã, na abertura deste nosso culto, tem uma expressão que se destaca, porque também é tema da mensagem que vamos ouvir nesta manhã, da palavra do Senhor. Quando lemos o Salmo 113, no começo do nosso culto, o Felipe fez até mesmo um destaque: quem é semelhante ao nosso Deus? E o tema que nós que escolhemos para esta mensagem é exatamente este: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? No Salmo 113, o salmista faz este destaque, ele expressa esse sentimento de que não há ninguém, esta realidade de que não há ninguém semelhante ao Senhor nosso Deus, e ele faz isso porque logo em seguida ele faz o destaque do porquê ele pensa desta forma. E ele diz assim: este Deus, ele faz coisas que ninguém faz. Por exemplo, ele está lá nos céus, como Senhor, reinando sobre toda a humanidade, comandando o universo. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, ele curva-se para olhar por nós aqui na Terra, para ver o que está acontecendo conosco. Então, o Deus, Senhor dos céus e da terra, é o mesmo Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida, com os detalhes das nossas condições, das nossas situações neste mundo presente. E por isso eu quero chamar você, convidar você à atenção para o texto que nós vamos ler e que servirá de base para a nossa mensagem, baseado nesse tema: quem é entre os deuses semelhante a ti, Senhor? E eu leio para isso o texto de Êxodo, capítulo 15. Se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo e acompanhe a leitura que eu vou fazer no livro de Êxodo, capítulo 15, e eu leio do verso 1 ao verso 18. Verso 1 ao 18 do livro de Êxodo, capítulo 15, que diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram. Como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar o encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor
conduzes o povo que resgataste, com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Aleluia. Glórias ao nosso Deus e louvores por esta sua palavra lida nesse instante. Eu fiz aí um destaque dentro de todo este texto, que é o Cântico de Moisés, que retrata a passagem pelo mar logo após a libertação do povo da escravidão do Egito, e então, do outro lado, o povo está celebrando, Moisés e o povo estão cantando um cântico ao Senhor. E o destaque que eu fiz está no verso 11, que já foi lido, que diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? O nosso Deus é autor de maravilhas. Vamos falar um pouco sobre o Êxodo e a sua mensagem geral, para que a gente tenha uma ideia mais ampla do que é que está acontecendo neste texto que acabamos de ler. O livro de Êxodo retrata a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito, a caminhada pelo deserto e um dos grandes milagres, quando as águas do mar se dividiram para que o povo atravessasse, em seguida destruindo o exército inimigo, o exército dos egípcios. E nós traçamos aqui um paralelo ao que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Então vejam, Israel foi escravizado por 400 anos no Egito. Nós éramos escravos do pecado e Deus nos tornou livres pela cruz de Cristo. Segunda comparação, Israel caminhou no deserto entre dúvidas e confiança, desespero e fé em Deus. Nós vivemos nossas vidas neste mundo, ora confiantes, ora nem tanto, ora com fé na providência de Deus, ora duvidando do poder salvador de Deus. Terceira comparação, o povo de Israel recebeu a promessa de Deus e herdou a terra prometida. Nós caminhamos para lá, para herdar a chamada, conhecida Canaã celestial, prometida por Deus. Após a libertação extraordinária, aquela multidão de escravos que saiu do Egito se viu diante da primeira prova de fé. À frente, um mar bravio, impossível de cruzar. E atrás, o exército egípcio armado até os dentes e sedento por sangue. O povo não viu saída, a não ser reclamar com Moisés. Se você volta do capítulo 15 para o capítulo 14, você vai ver essa experiência. O povo reclamando com Moisés, porque Moisés os havia tirado do Egito
E embora fosse a libertação da escravidão, eles reclamaram, porque ali eles estavam vulneráveis, sujeitos até mesmo à morte, e é provavelmente o que eles esperavam para aquele momento. O povo estava reclamando com Moisés. Leia depois o capítulo 14 e você vai ver esse trecho da história. Eu pergunto, você já esteve alguma vez em uma situação onde só podia dizer uma frase? Não tem saída. Às vezes é a única frase, é a única expressão que nós podemos dizer diante de algumas circunstâncias que nos cercam. Eu não vejo mais saída, não tem solução. Israel estava vivendo exatamente esta condição. À frente o mar, impossível de atravessar, e atrás o inimigo vindo na nossa captura. Não tem saída. E talvez a sua reação tenha sido de desespero e reclamações para com Deus. Não foi diferente com o povo de Israel. Reclamar, às vezes, é a melhor saída para quem não vê outra saída. Reclamar, às vezes, é o melhor remédio para quem não tem outro remédio. Moisés, porém, sabia que tinha outra saída, que havia um outro escape. Eles só precisavam confiar em Deus e esperar em Deus. E é isso que Moisés diz ao povo lá no capítulo 14, verso 13. Não tenham medo, disse Moisés, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Essas são as palavras de Moisés ao povo reclamão, um povo que estava sem esperança de salvação, esperando apenas pela invasão do inimigo e pela sua destruição. E Moisés disse, não tenham medo, tão somente aguarde e vejam a libertação que o Senhor vai lhes dar hoje. E o mesmo capítulo 14, que é um capítulo antes da oração, do cântico de Moisés, capítulo 14 termina confirmando o que Moisés disse aqui logo após o livramento. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, o que acontece? No final do capítulo 14, está encerrando um processo de reclamação, de passagem pelo mar, através de um grande milagre de Deus. E do outro lado, Moisés registra esta reação do povo de Deus, a reação do povo de Israel. Eles passaram a crer, a confiar em Deus e no líder que Deus colocou à frente, chamado Moisés, servo de Deus. Deus realizou um grande milagre de salvação. E do outro lado do mar, seguros, eles entenderam a lição. E esta é a lição que nós também precisamos aprender aqui. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Meus irmãos, nós temos aí, talvez seja importante a gente observar que este trecho que nós lemos do capítulo 15, do verso 1 ao 18, é uma oração cantada, né? Um cântico que expressa adoração, louvor a Deus pelo grande livramento que Deus deu ao seu povo. Mas eu gostaria de mostrar para você que nestes 18 versículos que nós lemos, há uma divisão clara que nós poderíamos fazer em duas partes aí, né? O verso 1 até o 12 e depois do 13 ao 18. Por que nós fazemos essa divisão? Porque quando você lê os 12 primeiros versos, eles tratam da redenção de Deus. Israel é conduzido através do mar em terra seca,
E aí você viu toda a experiência, você conhece essa experiência. Deus abriu o mar, o povo atravessou em seco, os egípcios vieram atrás, Deus lançou as águas sobre os inimigos, os derrotou, livrando o seu povo e trazendo-os em segurança ao outro lado do mar. Este é o retrato desta primeira parte que nós lemos no capítulo 15. Esta parte do texto fala do fato acontecido naquele momento. Era exatamente o que eles estavam vivendo ali, na margem, à beira do mar. E quando você começa a ler, a partir do verso 13 ao 18, este trecho narra a expectativa futura. Então, o Cântico de Moisés tem dois conteúdos. O primeiro conteúdo, ele diz o que está acontecendo aqui e agora, neste momento de libertação de Deus, nos fazendo cruzar o mar por um milagre. E na segunda parte, é aquilo que Deus iria fazer a partir daquele momento, até a conquista da terra de Canaã. Então eles estão cantando o presente e o futuro. O Cântico de Moisés canta o presente, mas também canta o futuro, porque esses versos, a partir do 13, eles indicam para aquilo que Deus irá realizar a partir daquele momento em que eles darão continuidade numa trajetória, numa caminhada, até alcançarem a terra prometida. Então nós temos aqui uma canção inspiradora, cantada por um coral formado pelos israelitas. E por falar em cantar, eu queria perguntar para você, por que os cristãos cantam? Alguém, certa vez, brincando, disse, os crentes gostam tanto de cantar que você vê esse povo na igreja, eles estão cantando, está no velório, eles estão cantando, está numa festa, eles estão cantando, estão lavando roupa, eles estão cantando, estão no chuveiro, eles estão cantando. Os crentes cantam sim, né? Cristãos têm que cantar, faz parte da vida cristã. Isso não é só liturgia, isso não é só um programa de culto onde nós encaixamos alguns hinos intercalados com falas, com meditações, com palavras, com orações, mas cânticos são criação de Deus para o coração da sua igreja. E todos nós precisamos ter no nosso coração e nos nossos lábios um cântico ao Senhor, um cântico para oferecer ao Deus que faz maravilhas em nosso meio. É claro, há momentos em que a última coisa que nós queremos é cantar. Talvez você esteja vivendo grandes dificuldades, carregado ou carregada de incertezas, inseguranças, numa batalha terrível contra uma enfermidade, quem sabe, e cantar agora não seria talvez a sua prioridade. Mas eu gostaria de dizer para você alguns motivos que nós temos para cantar, para louvar a Deus, como fez Moisés e o povo assim que receberam grande livramento pelas mãos do Senhor. Primeiro, nós cantamos quando entendemos a salvação de Deus. Quando nós compreendemos os mistérios do reino de Deus, o projeto de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade, nós cantamos sim. O exército egípcio estava chegando, não havia como escapar, e Deus interveio e abriu um caminho onde não existia um. Deus libertou o seu povo e destruiu os seus inimigos. E lá do outro lado, a salvo, o povo olhou para trás e havia apenas uma coisa que poderiam fazer. Está lá registrado no primeiro verso que nós lemos do capítulo 15. Então Moisés e o povo de Israel cantaram esta canção ao Senhor. Cantaram esta canção ao Senhor.
Duas coisas importantes: cantar uma canção. Para quem? Para o Senhor. Cantar para Deus. E qual o tema central desta canção? Diz na sequência do verso 2, pois ele triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Quando o Senhor me livra do perigo, quando o Senhor se apresenta diante de mim e quando Ele mostra claramente que Ele não se ausenta, que Ele não se esquece de mim, eu canto, Ele se torna a minha canção. O povo está cantando exatamente isso. O Senhor é a minha força e a minha canção. Está lá no capítulo 15, versos 1 e 2. E esse é o tema que acende a alegria e promove o louvor, a salvação de Deus. Um dia, Deus olhou para um povo mergulhado no pecado, sem esperança e sem direção. Então enviou seu Filho para que pudéssemos atravessar o mar da vida em segurança. Deus nos salvou, Deus te salvou por meio de Cristo Jesus, por meio da cruz de Cristo Jesus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Deus te libertou das forças do inimigo, das forças diabólicas do inferno e te trouxe para o reino da luz. Olhamos então para os feitos de Deus e dizemos: quem é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, Senhor? Como lemos no Salmo no começo deste culto, o Senhor que está no céu, mas também olha para o povo que está aqui na terra, olha para as nossas vidas, para as nossas necessidades. Mas há também um segundo motivo por que cantamos. Cantamos porque é uma prática do povo de Deus ao longo da história. Sempre vamos observar nas Escrituras que diante dos atos poderosos de Deus, as pessoas respondem com uma canção. Sempre há um cântico nos lábios de alguém que recebeu uma bênção de Deus. Sempre há nos lábios das pessoas que foram libertas do pecado um cântico de louvor e de adoração a Deus. Jó 38, verso 7, diz que Deus, quando estava ensinando Jó sobre a sua soberania, diz que estava criando o universo, e neste momento de criação, diz lá o texto de Jó, as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Já na criação, a canção estava presente. Quando Neemias restaurou os muros de Jerusalém, destruídos pela invasão babilônica, a inauguração destes muros se deu com canções. Se você ler o livro de Neemias, capítulo 12, você vai ver que Neemias formou dois grandes corais que andavam por sobre o muro, e o povo com seus instrumentos e com as suas vozes cantavam louvor e gratidão a Deus por aquele presente que Deus havia dado, cumprindo uma promessa de que os traria de volta à sua terra e lhes daria novamente a sua graça, o seu amor e a sua bênção. E o povo está cantando, os corais estão entoando cânticos de adoração a Deus por mais esta vitória em Deus. Na chegada do Messias, você se lembra, há uma sequência de cânticos. Nós já fizemos estudos e mensagens sobre esses textos, sobre esses cânticos de adoração a respeito do Messias. Você tem a canção de Maria, você tem a canção de Zacarias lá em Lucas. Quando Maria deu à luz ao Salvador, os anjos romperam os céus em exaltação
e adoração. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E mais, no futuro, cantado pelo povo de Israel, Apocalipse capítulo 5, verso 12, diz que naquele tempo futuro, lá na frente, haverá uma experiência maravilhosa, quando os anjos e a igreja triunfante diante do trono de Cristo cantarão louvores, mais ou menos assim, cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Este é o cântico que você deve ensaiar para cantar naquele grande dia. A música, o louvor, a adoração pelo cântico é criação de Deus. Tenha sempre em seus lábios um cântico ao Senhor, um cântico de adoração a Deus, por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz. Na igreja, quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, ele disse assim: deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cante ao Senhor. Nós fomos libertos do pecado pela graça, por meio do Senhor Jesus Cristo. Como poderíamos ficar em silêncio? Como poderíamos curvar a nossa cabeça e fazermos pouco caso daquilo que Deus fez por mim e por você? Não há como ficar quieto, não há como ficar em silêncio. Explosão de adoração é o que Deus espera de um coração grato, de um coração feliz na presença do Senhor. Quem é semelhante a ti, Senhor? O coração da igreja de Cristo precisa explodir em cânticos de adoração. É assim que no meio deste cântico, o povo diz, conforme o nosso destaque no início desta mensagem: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15, verso 11. É interessante, irmãos, que não haja menção a Moisés nesta música, porque não é uma canção sobre os atos humanos de Moisés. Esta música é sobre Deus, o seu conteúdo é sobre Deus, e o seu objetivo é dar honra e glória a Deus. Não há ninguém semelhante a ele. Moisés aqui, longe de ser adorado, é o principal adorador. Ele desvia a atenção de si mesmo, apontando para o verdadeiro libertador de Israel, Deus, autor de maravilhas. Adoração é sobre Deus. Embora muitas vezes este foco tenha perdido o seu objetivo ou tenha se desviado para as pessoas que às vezes adoram o ser humano ou aquele que está em evidência, mas o louvor, o cantar do coração do cristão deve ser para Deus, para Deus. Concluo esta minha palavra dizendo para você: pode ser que esta bela história de livramento milagroso de Deus tenha nos ensinado algo nesta manhã. Entre as coisas que possamos ter aprendido, talvez você esteja cercado por dificuldades, lutas, inimigos de toda natureza. Talvez as únicas palavras que têm saído de sua boca são de murmuração e reclamação, ou desconfiança de que Deus fará algo por você. Israel ouviu
E nós ouvimos hoje as palavras de Moisés cravadas no coração do povo que reclamava e que não tinha mais esperança. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Adorar a Deus através de cânticos não é uma invenção humana, mas vem do céu. Imagine aquela multidão de escravos recentemente libertos das algemas, olhando para o mar, atônitos e maravilhados, rasgando seus corações e abrindo suas bocas para dizer: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor, autor de maravilhas? Quando olhamos para trás e vemos o que Deus fez por nós na cruz, na ressurreição, nos livramentos, no seu cuidado amoroso, não dá para ficar em silêncio. Quantas maravilhas! Quem é como Ele? Quem é como o nosso Deus? Eu preciso cantar louvores a Deus com profunda gratidão ao autor de maravilhas. E a minha esperança é que você tenha sempre nos teus lábios e principalmente no teu coração um cântico ao Senhor, um cântico de exaltação, um cântico de adoração, que você possa expressar na presença do Senhor em todos os tempos, em qualquer circunstância. E quando nos reunirmos novamente, no próximo domingo, que você venha, mas venha com um cântico nos lábios para celebrarmos a nossa adoração e gratidão ao Senhor. E você tem uma oportunidade agora, ao final desta nossa palavra e ao final deste